Oi, Oi, agora eu tô ouvindo. agora. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, professora Amanda. Bom Ah, dia. professora Daniele. Bom, gente, professora Daniele, eu queria primeiramente agradecer, né, você ter aceitado vir aqui conversar um pouco com a gente sobre a questão da extensão e a praxis profissional. Eu estava aqui contextualizando um pouco antes de você chegar sobre como se configura essas lives como parte de um projeto de ensino, o qual eu coordeno, né? E a importância da gente começar a discutir a extensão com praxis profissional também para estudantes e profissionais da área de engenharia ambiental, da área de gestão ambiental. Então, nessa necessidade de trazer esse conhecimento, né, porque a gente discute muito a questão tá aqui na minha camiseta, acho que não dá para ver, educação ambiental, como uma prática de extensão profissional. Mas a gente sabe que o campo é maior do que educação ambiental. Tá? Então, primeiramente, agradecer, queria dizer que você ficasse à vontade para se apresentar e trazer um pouco do seu conhecimento para a gente. Certo. Então, eu agradeço muito ao convite, Amanda, para estar conversando com você. A gente não pode se encontrar pessoalmente, mas a internet tem essa vantagem de nos aproximar e também de conversar com tanta gente que ah, está longe também. Eu estou vendo aqui que estão entrando algumas pessoas que eu não vejo há bastante tempo. E eu espero não me atrapalhar muito com esse negócio de live. Confesso para vocês, é a primeira vez que eu estou participando, né? Então vamos ver lá como que vai ser. Ah, então, quando você conversou comigo sobre o tema, eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, primeiro, será que eu consigo falar somente 20 minutos? Depois eu fiquei tentando pensar como que a gente poderia discutir extensão. Imagina, eu ministro uma disciplina, né, de 60 horas e tentar trazer o que que eu tenho aprendido ao longo da minha vida acadêmica com extensão para poder conversar então com vocês. Eu fiz agronomia, né, me formei há bastante tempo, em 2006, fiz o curso de engenharia agronômica em Altamira pela UFPA. Então sei bem como que é estudar numa universidade no interior da Amazônia. Né? A minha turma foi a primeira turma de agronomia, passamos por bastante perrengue, mas aquele contato na graduação mudou a minha vida. Então, eu digo, a universidade pública mudou a minha vida e foi ali que eu comecei a entender já qual que a extensão acompanha a gente durante toda a nossa vida profissional, independente de qualquer graduação que a gente possa fazer. E aí, depois eu fiz o mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável na UFPA, um mestrado multidisciplinar. Em sequência, eu fiz o doutorado em Desenvolvimento Rural, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também um mestrado multidisciplinar. E essa trajetória acadêmica me aproximou muito da discussão mais teórica e também me estimulou a viver vivências práticas de extensão. Então, é a partir dessa experiência que eu tenho, tanto acadêmica quanto das experiências empíricas, que eu organizei, então, a, a fala que eu vou fazer agora para a gente iniciar a nossa conversa. Então, a grande pergunta é: e quem que é o extensionista? Quem que é essa figura tão falada, né, como extensionista? E aí, extensionista é aquele que realiza, que está envolvido em atividades de extensão. E aí, se vocês perguntam, mas existe a profissão extensionista? Então, sim, existe essa profissão, esse cargo, né, de extensionista, e é um cargo que é assim chamado quando você tem a realização de atividades, principalmente na extensão rural. E aí, quando a gente fala do extensionista rural, a gente vai ter profissionais de várias áreas atuando enquanto extensionista, a depender de como está os critérios de seleção de quem vai contratar. Então, a gente vai ter, por exemplo, os profissionais das agrárias, né? Que é, as pessoas falam extensão rural, se remetem logo aos profissionais das áreas das agrárias, mas, assim, o cargo de extensionista também é ocupado por pedagogos e pedagogas, por sociólogos, assistentes sociais, geógrafos, gestores ambientais, engenheiros de pesca, enfim, uma infinidade de profissões, porque independente do diploma, quando atuam, ocupam esse cargo, também são chamados então de extensionistas. Agora,
É chamado de extensionista só quem ocupa o cargo de extensionista? Só faz extensão quem ocupa esse cargo? E aí a gente vai dizer que não. Por quê? Porque a extensão, enquanto uma prática, né, do exercício profissional, ela é intrínseca a qualquer profissão. E está em muitos cargos que a gente vai ocupando ao longo da nossa vida profissional. Então, por exemplo, cargos como de agente ambiental, de moderador de eventos, de assessor de associações ou de cooperativas, pessoas que ministram cursos, gestores públicos, enfim. Todos esses e outros também trazem em sua prática profissional princípios e técnicas da extensão. Então, nesse sentido, o que é interessante a gente pensar é que a extensão ela está em tudo, mas ela vai ganhando alguns adjetivos a depender do foco e do seu lugar também de procedência. Então, por exemplo, quando as atividades são voltadas para populações rurais, essa extensão passa a ser chamada de extensão rural. Quando ela é feita no contexto da universidade, ela passa a ser chamada de extensão universitária. Quando ela é feita em empresas, por vezes é chamada, por exemplo, de consultoria. Também é extensão quando a gente fala, por exemplo, em educação ambiental, né? Então, a extensão ela está em todas as ações que têm como motivação provocar uma mudança, prestar um serviço de assessoria num processo de educação. Então, quando a gente fala de práticas extensionistas, é importante a gente considerar que a extensão ela pode ser discutida tanto a nível de cargo, né, da função ocupada pelo profissional, mas também a partir da ação extensionista em si, que é uma ação pedagógica, porque faz parte também de um processo de ensino-aprendizagem. Então, os referenciais que embasam a discussão teórica e prática sobre extensão, seja extensão rural, seja extensão universitária, seja educação ambiental, né, seja educação popular, são importantes. Por quê? Porque nos ajudam, por exemplo, a aprender mais sobre como eu organizo uma reunião, como eu posso organizar um curso, como que eu vou me relacionar com as pessoas para falar de um projeto, como que eu posso organizar informativos. Então, são referenciais que vão influenciar em qualquer, independente do seu adjetivo, em qualquer profissão. Agora, o que é, de fato, do ponto de vista conceitual e do entendimento da perspectiva ou da abordagem à questão da extensão? Então, historicamente, na sua gênese, a extensão teve como objetivo promover mudança cultural, porque tinha como intuito mudar as práticas das pessoas, de modo que, mudando suas práticas, a gente pudesse também mudar a economia. Então, a extensão surge como uma ideia de intervenção na sociedade, principalmente voltada para aquelas pessoas que estavam, digamos assim, à margem do processo de avanço do sistema capitalista. Então, nesse sentido, quando a extensão nasce, ela vai ser compreendida como o ato, e aí a gente aprende isso muito fortemente com Paulo Freire, com o ato de estender o conhecimento. Então, extensão seria, naquele momento da necessidade de se pensar mudanças na sociedade, e mudança naquele tempo era como que a gente transforma pessoas que estão excluídas do sistema capitalista em pessoas dentro do sistema capitalista. Então, por exemplo, pensando no rural, aquelas pessoas que estão à margem, né, vivendo suas vidas sem estar inserido nas grandes cadeias de produção e etc. Se a gente pensa, por exemplo, nas pessoas que vivem, né, a partir do lixão. Então, como que a gente pode transformar aquelas pessoas, digamos, em empreendedores? Então, é pegar populações à margem para colocar dentro do sistema. Nesse sentido, extensão seria esse processo de comunicação de novas tecnologias, de inovações, com o sentido de persuadir as pessoas a mudar suas práticas, a mudarem suas práticas. Então, a extensão, nesse caso, teria como base a difusão do conhecimento, onde
qualquer mudança social vai acontecer a partir do conhecimento científico, do conhecimento do agente extensionista, do técnico. E aí a gente tem a construção de um extensionista como um professor, numa lógica do que Paulo Freire chamou de educação bancária, onde existe o profissional que detém todo o conhecimento científico e ele vai, então, depositar esse conhecimento na cabeça daquelas populações que vivem uma dada condição, justamente porque se entende que elas não entendem, elas não sabem como seria a melhor forma de fazer. Nesse sentido, esse entendimento de extensão vai gerar práticas extensionistas que vão ter como base uma intervenção a partir do que está de fora. Então, seria o que se chama de uma extensão top-down, que seria uma extensão de cima para baixo, né? Uma intervenção de cima para baixo. Por outro lado, existe uma outra forma de entender extensão, que a gente vai aprender com Paulo Freire quando ele discute e critica esse modelo de extensão. Então, que é o modelo de extensão como educação bancária. E aí, Paulo Freire vai fazer a gente pensar a extensão como, na verdade, como comunicação. Então, ele vai trazer a ideia de que a extensão como comunicação seria uma ação educativa que visa a transformação social a partir dos sujeitos e dos técnicos, onde a relação se dá por meio da troca de conhecimento entre esses interlocutores, né? Então, nesse sentido, o técnico, aquele que é o agente, que é externo, ele deveria manter uma interação dialógica, né? Uma relação de construção de aprendizagem mútua. Então, ali você teria um processo de relação simétrica entre técnicos, né, das mais diversas profissões e aquelas populações com quem está se trabalhando. E é aí que, a partir desse entendimento de Paulo Freire, que a gente vai ter toda uma discussão contemporânea sobre extensão, pensando a extensão como um processo educativo de comunicação de conhecimentos de qualquer natureza, sejam conhecimentos técnicos ou não, né? Até mesmo, por exemplo, se você é um agente que está atuando junto na população e tem um conhecimento especializado sobre algum assunto que interessa ali para aquele grupo, claro, você vai mobilizar o seu conhecimento, partilhar, e as pessoas vão, então, ali analisando em que momento aquele conhecimento pode ou não ser importante para que elas internalizem aquilo no seu cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo de interação dialógica, a escuta é importante, porque existe o feedback, ou seja, quando você conversa, você constrói, e ali a gente vai pegando, juntando os conhecimentos diversos, a gente vai decidindo o que é pertinente e possível de ser feito ou não. E aí a gente vai construindo essa extensão, que seria uma intervenção de baixo para cima, né? Então, nesse sentido, o que a gente aprende a partir também da literatura da extensão? Que ao longo do tempo, a maneira como se compreende o papel da extensão na sociedade foi mudando, né? Assim como a maneira como a extensão é feita, seus métodos, as técnicas também vão mudando. E por isso que é importante que, quando a gente pensa em extensão, a nossa prática extensionista, a gente precisa entender, reconhecer quais são as bases filosóficas, teórico-metodológicas que a gente tem enquanto pessoa que está promovendo uma ação de extensão. A gente tem que entender quais são os conceitos que norteiam a nossa prática extensionista para que a gente possa fazer as melhores escolhas metodológicas, né? E é aí que, para a gente avançar um pouquinho sobre essa questão das bases teórico-metodológicas da extensão, é importante a gente entender também que a extensão como atividade, como prática profissional, ela é discutida e construída a partir de diferentes referenciais, diferentes conceitos, diferentes métodos, né, de diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a extensão bebe muito, dialoga muito, ou é construída com, por exemplo, referenciais da sociologia.
né, sobre relações sociais, sobre processos de construção da sociedade, sobre aspectos socioeconômicos, né, do ambiente, do grupo com quem se trabalha, a partir da antropologia, dos referenciais sobre a construção de relações sociais também, sobre cultura, sobre símbolos, sobre relações de poder. A gente tem um referencial muito forte também na comunicação e na administração, porque são áreas do conhecimento que discutem muito o processo comunicativo, a questão da linguagem, como se fazer planejamento e como se organizar e avaliar as ações que são realizadas. E também, atualmente não, desde os anos 70, né? Mas se tem uma grande influência da pedagogia e da educação popular, principalmente da educação de jovens e adultos, orientando as ações de extensão. Então, tudo isso para justificar que quando a gente pensa em fazer ações de extensão, a gente precisa compreender que a gente está falando, então, de como organizar as relações entre as pessoas, como estabelecer comunicação entre as pessoas. Agora, de novo, voltando ainda para a gente compreender o que é extensão e qual é o nosso lugar na realização da extensão, se a extensão é também ocorre por meio de um processo comunicativo, a comunicação ela também pode ser compreendida de várias maneiras, né? E a gente tem duas principais correntes, assim. Uma que vai defender a comunicação como repasse do conhecimento para mudar um dado contexto. Então, por exemplo, é aquela extensão onde o conhecimento que é válido é aquele do técnico ou da empresa, né? E aí a gente volta de novo para a ideia de uma extensão como ato de estender conhecimento. E aí a gente vai ter, então, nesse cenário, a ideia de que, por exemplo, o agente, o técnico, ele é, por vezes, um propagandista de algum produto ou de alguma técnica que foi descoberta, inventada recentemente. E o que interessa, nesse caso, é muito mais divulgar uma dada técnica do que realmente pensar em como uma dada realidade pode ser reconfigurada, enfim, reconstruída. Então, esse é um ponto também importante. Por outro lado, a gente pode discutir de novo comunicação, entender comunicação como a comunicação para encontrar caminhos. E aí, esses caminhos vão ser trilhados, né, a partir do interesse, da negociação de interesses com as pessoas, com grupos para quem o extensionista, então, o profissional, está prestando o serviço ou está colaborando. E aí, acho que o tempo já está esgotado. Quanto tempo, Amanda? Acho que dá para avançar mais uns 10 minutinhos até. Porque daí a gente tem 15 minutos para poder conversar, porque a live só tem duração de 1 hora. Mas se cair, a gente volta. Não, mas então vamos lá. Bom, então, assim, dessa discussão, alguns autores, como, por exemplo, Paulo Freire, ou ainda um que foi muito influente também para pensar métodos de extensão, que é o Bordenave, a gente vai ter, então, diferentes concepções da atuação profissional, porque essas concepções elas estão associadas à ideia de desenvolvimento que se tem para uma dada região, né? E essa ideia de desenvolvimento, essa percepção de desenvolvimento vai estar associada também ao tipo de sociedade que se quer construir. Então, para a gente compreender que uma prática extensionista, ela está totalmente conectada ao pensamento que se tem sobre que tipo de sociedade a gente quer para o futuro. Não é isolado, por mais que eu ache que, mas eu faço uma extensão apenas para num bairro, para um grupo X, Y, Z, como se aquilo ali não tivesse conectado com uma ideia mais global de mundo, né? Então, por que falar sobre isso? Porque a gente vai ter algumas fases ao longo do tempo também sobre extensão. Então, por exemplo, nos anos 40 até os anos 60, a extensão pautada também associada com a concepção que se tinha de educação na época, visava promover
a melhoria das condições de vida, e aí eu vou falar assim do rural, mas para a gente entender que aquela concepção para o rural, ela se estendia para qualquer discussão sobre prática de extensão, pensando em populações consideradas como marginalizadas, né? Então, a gente vai ter ali uma fase da extensão chamada de humanismo assistencialista, com os chamados projetos de desenvolvimento de comunidade, onde se tinha práticas muito paternalistas e associadas também à ideia de caridade, né? Então, olha, a gente vai dar as coisas para melhorar a vida daquelas pessoas, mas assim, o que elas vão receber vai ser de acordo com o que nós que estamos de fora achamos que é importante para elas. E isso cria uma relação de dependência, né, nesses projetos de desenvolvimento de comunidade, onde as comunidades passam a, digamos assim, andar conforme aquilo que os técnicos querem para conseguir ser de alguma forma beneficiadas por aquele salvador, digamos assim, que vem de fora. Isso é muito importante porque se criou essa ideia do salvador, do agente extensionista como salvador, foi importante para a manutenção do poder, inclusive, do extensionista sobre as comunidades, né? Então, olha como ele é bom e consegue, então, transformar, ajudar a gente. E isso assim, é tão importante porque isso depois vai ser usado, por exemplo, na política, né? Vai ser usado também para a pessoa fazer novos projetos para conseguir mais recurso. Então, para a gente entender como que vai se construindo na ação extensão também relações de dominação que estão associadas com essa ideia de que quem tem o conhecimento que salva é aquele que é externo àquele ambiente, né? E aí a gente vai ter nos anos 70 e nos anos 80 uma ressignificação dessa forma de fazer extensão muito mais pautada na questão tecnológica, né, de difusão das inovações, mas sem considerar de novo a questão das estruturas sociais. Então, uma inovação, uma tecnologia, ela é necessária, ela é possível de ser utilizada por aquelas pessoas, então não havia uma reflexão sobre o conteúdo, a inovação em si. O que valia era quantas pessoas vão passar a atuar da maneira como a ciência diz que deve ser. Então, esse é um outro ponto. E aí, com base nas críticas a esses modelos de extensão, que a gente vai ter, então, nos anos 70, né, final dos anos 70 até os anos 90, uma nova fase que é chamada de humanista crítico, que visou, na verdade, o protagonismo, então, das famílias, dessas populações marginalizadas, para se tornarem, então, digamos assim, as donas do seu próprio processo de desenvolvimento. Atualmente, ainda a gente tem uma influência forte dessa forma de pensar, mas a gente tem uma mistura e com as atuais críticas em relação à educação popular, isso tem tensionado a discussão sobre extensão. Então, a gente vê hoje muitos discursos voltando à extensão como difusão do conhecimento gerado pela pesquisa, quando, na verdade, desde os anos 70, isso vem sendo profundamente desconstruído, né? E aí, nesse processo de desconstrução, a gente tem uma pessoa que foi marcante para esse debate, que é Paulo Freire, né? Foi não, ainda é, porque ele está presente ainda no debate da extensão. E Paulo Freire, durante o exílio, o tempo que ele ficou exilado no Chile, né, ele acompanhou atividades em comunidades rurais e ele passou ali a observar a relação técnico-camponês, educador-pesquisador. Aliás, e sendo educador e pesquisador como ele era, ele passou a refletir, então, sobre a relação que os profissionais das ciências agrárias tinham com as famílias com quem elas realizavam o seu trabalho de extensionista. E aí ele escreveu um livro chamado Extensão ou Comunicação? É uma pergunta, e é um livro clássico da extensão, independentemente da área que se trabalhe, é um livro que precisa ser lido, porque ele foca muito a questão da relação entre o agente externo, aquele que, digamos, está de fora, e que vem trabalhar e tem que se tornar de dentro, né? Então, é um livro que é muito importante, é um referencial para ser lido. E aí, ele vai discutindo essa extensão bancária como invasão cultural, porque, para ele, quando o técnico busca simplesmente trocar o conhecimento, por exemplo, do agricultor,
né? Ou, enfim, de outra pessoa que não é o técnico, pelo conhecimento técnico, ele diz que o extensionista atua como um colonizador. Então, ele promove invasão cultural, o que mostra a relação de dominação que existe, então, entre o agente de extensão e quem seriam as pessoas, digamos, beneficiárias. Tanto que era chamado de público-alvo. E esse nome público-alvo, ele está associado a essa ideia de estender, de atingir as pessoas com conhecimento que é externo. Então, não é um nome num processo de uma extensão como construtivo, um processo de educação, processo educativo pautado no construtivismo, como um termo, né, adequado, porque ele se torna, então, contraditório. Então, para a gente poder, acho que indo mais para o fim, para deixar espaço para o debate, eu queria só pontuar alguns aprendizados que eu tenho tido durante o estudo e também o exercício de ações extensionistas, né? Então, eu estou chamando aqui, me arrisquei a chamar de alguns pressupostos da prática extensionista, né? Não é um receituário, mas são apenas algumas reflexões, alguns pontos para reflexão que eu tenho trazido a partir do que eu vivencio com extensão. Então, o primeiro ponto é de que é necessário ter diálogo sempre. Então, o diálogo é a base de qualquer ação extensionista, né? Desde o início das organização das ideias até o momento da avaliação dos resultados. Então, esse diálogo requer, então, por exemplo, se a gente vai pensar um projeto que envolvem outras pessoas, essas outras pessoas, elas precisam participar da concepção das ideias, né? Sejam os parceiros, sejam quem pode vir a entrar depois para somar forças. Então, o diálogo é sempre importante, né? E conhecer as pessoas com quem se dialoga, com quem se vai, então, direcionar o seu trabalho, também é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa minimamente conhecer o contexto, conhecer as pessoas nos conhecerem para que a gente possa pensar um trabalho que seja o mais eficiente, digamos assim, possível e que atenda aos diversos interesses. E aí eu tenho aprendido também que por isso é preciso ter uma perspectiva interdisciplinar. E aí existe, olha gente, é muito por fazer extensão sozinha, isso não existe. Né? Então, do momento que você faz extensão, você está se relacionando com as outras pessoas. Então, não existe fazer extensão sozinho. E quando você está do lado de cá, digamos assim, pensando no corpo técnico que vai entrar na ação de extensão, a questão da importância das equipes multidisciplinares, porque ninguém domina todos os conhecimentos, e aí acionar as ciências sociais, para quem vem da área das engenharias, por exemplo, é fundamental. É fundamental esse diálogo com as ciências sociais, porque são os cientistas sociais que escrevem para a gente sobre sociedade. E se a gente faz extensão, a gente está pensando em sociedade, né? E também associado a isso, existe um outro elemento importante, que é a abordagem sistêmica. Você ter a visão holística da temática, do processo extensionista, buscando entender as conexões e as desconexões entre os temas, né, entre as pessoas, entre os lugares. É muito importante para que se mobilizem os diversos conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos, para que a gente consiga fazer ações que sejam mais eficazes. Então, isso é muito importante. E por isso que a gente tem que estar atento para tentar perceber qual que é o tema de fato daquilo que a gente vai trabalhar. O que interessa? Às vezes eu vou fazer uma ação, por exemplo, eu sou agrônomo, e aí eu quero discutir com as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei na aula e os meninos ficaram muito pensativos depois. Então, por exemplo, se é da zootecnia, e aí você viu que naquela comunidade os animais estão morrendo, então tem que cuidar do manejo dos animais, aí você viu que a qualidade da água é péssima, então já vai colocar bebedouro para vir com água limpa, tem que mudar a tecnologia que usa ali. Mas quando você vai para dentro daquela comunidade, e aí você observa quais são as fontes de água. E aí a gente começa a perceber que aquele igarapé que passa ali perto, a água está suja, né? E aí quando você vai perguntar por que a água é suja, aí você vai descobrir que a água é suja porque está tendo desmatamento das nascentes.
Então, quando você começa a observar o funcionamento complexo de um sistema, e aí você vai perceber que, olha, o teu foco era o manejo das aves, ou dos, enfim, dos animais. Mas, para aquilo melhorar, primeiro a gente teria que pensar sobre o desmatamento das nascentes. Então, veja bem, aí você não sabe sobre desmatamento de nascente, mas aí você tem um amigo, tem um colega, tem um conhecido, faz um outro projeto que possa trazer aquele tema também. Então, estar aberto para perceber esses temas é muito importante, né? Outra coisa importante também com isso é manter o link de pesquisa, de pesquisador, de pesquisadora, sempre atento. Por quê? Porque um extensionista, ele nunca deixa de ser uma pessoa que faz extensão, também de ser um pesquisador, né? Todo profissional, ele precisa manter essa vibe, assim, de pesquisador. Principalmente, aí eu queria, os alunos estão aí, orientar o seguinte, principalmente a partir dos referenciais da pesquisação. Então, eu vejo hoje a pesquisação como uma grande temática para entrar nas universidades e para nos orientar no modo de fazer pesquisa, porque uma coisa que é importante é a motivação e os temas que nos levam a pesquisar e a maneira como a gente constrói a pesquisa também a partir daquilo que vem das pessoas, né? Como Paulo Freire falava, temas geradores que venham do povo. Outra coisa importante é continuar sempre estudando, estudar sobre temas atuais, ficar antenado, por exemplo, a novas teorias, novos temas que aparecem, a questão dos ODS, né, que é uma realidade, acordos internacionais que têm influência direta na maneira como as políticas são organizadas, temas trabalhados dentro dos movimentos sociais, então é preciso ficar ligado no que está acontecendo no mundo, né, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo mesmo que a gente vive na prática. Outra coisa importante é a gente se ligar também na importância de estudar sobre metodologias. Então, diariamente estão aparecendo novas metodologias para a gente aprender a melhorar a nossa prática, as técnicas que a gente utiliza. Então, ano passado eu aprendi conheci uma nova que eu não conhecia, eu fui no Congresso de Agroecologia, que é a chamada Pedagogia Griot. Então, todos os dias estão sendo feitas releituras e aparecendo novas técnicas que são importantes. Então, Amanda, o meu computador acabou desligando aqui, e aí, como eu sei que o tempo está curto, a gente vai. Eu acho que eu vou encerrando por aqui para a gente começar a fazer um bate-papo, tá? E já agradeço aí os coraçõezinhos, e eu vi que tem uma turma da PA aí, né, que fizeram maior propaganda. Beijo para vocês, viu, gente? Bom, Então. gente, bom, Daniele, muito obrigada. Eu sei que você tinha muito mais a contribuir para a gente, só que o tempo é curto e apertado, né? Eu queria deixar aberto agora, na verdade, parabenizar pela tua fala e deixar aberto para as perguntas, tá? Enquanto a gente vê se aparece alguma pergunta, eu vou fazer uma pequena fala aqui que é um pouco comentando um pouco do que você falou e um pouco complementar, né? Antes disso, eu queria dizer aqui que tem um comentário do Thomerson aqui, não sei se eu vou achar, mas o Thomerson, ele falou que ele usa a extensão dentro da área de segurança e saúde do trabalho, né? Para minimizar custos, para minimizar desperdícios, para promover a saúde e segurança do trabalhador. Então, aí a gente já coloca mesmo para a sociedade como um todo, que a questão da extensão ela não está ligada única e exclusivamente à extensão rural. Né? Existe extensão em toda a prática profissional. Basta você se colocar no lugar de extensionista e verificar qual é o seu ponto de partida. E aí eu queria te parabenizar muito, porque você trouxe para a gente as diferentes abordagens de extensão. Tanto a abordagem da extensão do técnico, tecnicista, da transmissão do conhecimento científico, né? Como forma de mudar a vida da população, como a concepção de Paulo Freire, aonde a gente constrói o conhecimento a partir do conhecimento do outro também, para estar construindo uma forma de comunicação e mudando assim a realidade. Que essa é a forma que eu acredito que você seja mais adepta, é a forma que eu gosto mais, mas cada um vai identificar
qual seria a sua forma de trabalhar, né? A gente precisa deixar isso muito claro aqui. O importante é a gente se colocar no papel de extensionista e perceber que nós precisamos estabelecer estratégias de comunicação para que o conhecimento chegue às pessoas às quais a gente quer mudar, as pessoas às quais a gente quer transformar, construir, né? E por que não a gente não passa a discutir também uma questão da extensão urbana, né? Que não se fala, não existe essa temática de extensão urbana. A gente resume tudo em educação ambiental. Mas a extensão urbana ela é muito importante, e seja ela como educação ambiental, como extensão educação sanitária, enfim, a gente pode estar trabalhando de diferentes formas, né? Por exemplo, eu ministrei semestre passado recuperação de áreas degradadas, e a gente conversava sobre a recuperação de uma área degradada urbana. Não importa o tamanho do projeto que você faça e aonde você pretende chegar com ele. Mas se você não compreender o que aquelas pessoas que estão naquela área desejam e como que elas podem contribuir para que esse projeto funcione, ele não vai funcionar. Então, se você não tiver, como você bem colocou, não inserir dentro das suas atividades o aspecto social, o seu projeto não tem como funcionar, ele está fadado a não funcionar. E é isso que a gente precisa trazer aqui. Um outro aspecto que você falou, que é importante a gente destacar, é sobre a construção de novas tecnologias. Por que a gente tem que ficar, no mundo de hoje, tão amarrado em tecnologias já existentes, quando, na verdade, a gente pode construir tecnologias com o público-alvo que a gente está trabalhando ou que a gente pretende trabalhar. Um exemplo que eu dou muito em gestão de resíduo é como que você vai trabalhar gestão de resíduo em uma unidade de conservação, que fica do outro lado do rio a 10 horas de barco. Como que você vai implementar um programa de gerenciamento de resíduos? Seria igual ao que a gente implementa na cidade? Quais são as necessidades daquela população? Quais são os resíduos que eles geram? Que muitas vezes tem características diferentes do que geramos aqui. Então, essa compreensão do local onde se está trabalhando e das pessoas a quais estamos vinculados, desenvolvendo nosso trabalho, também é muito importante para a gente estabelecer as nossas técnicas e as nossas abordagens de extensão, né? Então, muito bom para a gente desmistificar aqui a questão da extensão apenas porque, como prática universitária, que ela pode ser levada e deve ser levada para a vida profissional e que ela tem diferentes nomes: extensão rural, educação ambiental, consultoria, como você mesmo falou. Então, aqui a gente tem algumas perguntas, tá, Dani? Acho que a professora Fabrícia pediu para a professora Daniele. Ai, meu Deus, sumiu. Eu vi de tecnologias digitais. É isso? Tecnologia. Primeiro, eu queria responder a pergunta da professora Ellen. Acho que a professora Ellen que perguntou qual é o livro, né? Que é Extensão e Comunicação, de Paulo Freire. Isso. Aí a Fabrícia pediu para falar de tecnologias digitais. A Ellen fez uma outra pergunta aí sobre a extensão como discussão da realidade sociopolítica em ocupações urbanas. E a professora comenta sobre a extensão e economia solidária. Tá certo. Ai, meu Deus, quanta coisa. Voltei até com que falta um bocado de Nós coisa temos ainda para. aproximadamente 7 minutos, tá? Vamos lá. Seguinte, então assim, primeiro, acho que é importante a gente entender que com esse nome, né, extensão, por exemplo, você vai falar de extensão urbana, você não vai achar isso na internet, extensão urbana como Não. a gente acha extensão rural. Mas existem várias atividades de extensão urbana acontecendo o tempo inteiro. E eu diria assim, que não é extensão urbana, é extensão nas áreas consideradas urbanas, periurbanas, né? Então, por exemplo, para a gente verificar esses exemplos práticos, quando a gente pesquisa sobre educação popular, isso está no cerne da extensão com comunidades na área urbana. Quando a gente vai falar sobre economia solidária, pensando a questão da organização das cooperativas, dos grupos de mulheres, clubes de mãe. Então, você tem ali uma assessoria, né, uma movimentação discutindo com aquelas pessoas quais são os seus direitos, né, vai para dentro dos bairros, discutir naquele bairro como que está a questão da infraestrutura, quem tem direito àquele território. Então, todo esse processo de construção da mobilização social, né, de construção de esferas de governança dentro das cidades,
quando você faz, por exemplo, ações de pensar em projetos, sei lá, de urbanização, pensando coletivo, tudo isso é também extensão, só que a gente não chama de extensão, né? Mas é também extensão. Por isso que eu repito o que eu vinha falando antes, da importância da gente entender que tem referenciais, e aí eu sempre digo bem, referenciais sobre extensão rural, mas também sobre educação popular, para que a gente possa entender a prática da extensão. Então, é importante. Eu não sei como funciona nos cursos, né, nos demais cursos, porque a extensão rural existe dentro da grade dos cursos de alguns cursos das agrárias, nem todos. Mas nos outros cursos são temáticas alheias, por isso que existe a necessidade agora de se curricularizar a extensão, para que se possa trazer essa temática, né, para os profissionais entenderem que sempre que a gente atua com pessoas, para pessoas, a gente está falando também de extensão. E aí existem várias formas, e aí eu vou falar sobre a questão da tecnologia, e é claro que hoje estava dentro daquilo que a gente estava falando, que eu estava falando do que eu tenho aprendido, que a gente tem que estudar sobre metodologias, isso inclui também as mídias sociais, né? Enfim, mas tem uma coisa importante aí, que é a gente pensar o alcance também. Então, hoje, a gente está se comunicando de forma diferente. Então, a gente precisa se atualizar com essa forma de comunicação. Mas, por outro lado, veja bem, a gente tem uma estrutura tão desigual no Brasil, né? Enfim, desigualdade de tudo que é forma está aí escancarada, que a inclusão digital ela é mais uma temática para se discutir. Então, até onde a gente tem uma inclusão digital que permita uma eficiência de uma extensão feita por meio de canais, né? Por exemplo, essa live. Quantas pessoas vão conseguir assistir a nossa live? Mas é importante, é um instrumento que a gente tem que aproveitar, né? Tá aí, veio para ficar, principalmente para a gente aprender a usar aplicativos a nosso favor, não, né? Criar coisas mais bonitas, eu diria assim, que chamam a atenção, mas é preciso a gente se atentar. Inclusive, acho que até no currículo, né, nas universidades, isso deveria estar de uma forma mais forte, para a gente promover a inclusão digital a partir também da formação dos profissionais que estão tão longe dos centros, onde a internet, saber usar os equipamentos é algo já dado. Aqui não é o nosso caso na Amazônia. Eu queria aproveitar. Tem mais alguma pergunta, Amanda? Que eu Tem mais queria. uma aqui sobre com a descrença da ciência, né? Parabenizando pela live, pelo conteúdo, e contextualizando com a descrença da ciência no contexto atual, se você tem alguma perspectiva de como os pesquisadores estão sendo recebidos enquanto extensionistas, né? Eu acho que é essa a pergunta. Então, a gente vive acho que da contradição, né? A sociedade ela também se reinventa a partir da contradição. Então, a gente tem, por um lado, um processo de reduzir, por questões políticas mesmo, né? O lugar enfim, o campo de atuação dos cientistas, dos pesquisadores, mas ao mesmo tempo, e aí quando eu falo cientista, gente, eu não estou falando do cientista, aquele que fica de jaleco fazendo experiências mirabolantes, né? Cientista faz ciência, e ciência é a produção do conhecimento. Então, os temas são diversos, existem vários tipos de cientistas, e aí eu digo assim, o cientista não é, eu considero cientista não apenas como aquele que tem o diploma, que é chamado de cientista. Cientista, para mim, é qualquer pessoa que está inventando coisas novas, fazendo coisas novas, criando, inclusive fora da universidade. Agora, quando a gente fala desse conhecimento acadêmico, então a gente vai ter um processo sempre de encontro positivo. As pessoas falam da universidade, tentam desconstruir a sua importância, mas elas estão sempre abertas a receber a universidade. Sempre buscam o apoio acadêmico para reorganizar as suas práticas, para buscar orientação. Então, isso é importante, sabe? No sentido de que a gente vai ter, então, o conhecimento científico e o conhecimento científico não acadêmico e o conhecimento não acadêmico para essa reconstrução da forma de interação. Eu não acredito na negação completa.
do papel do pesquisador e o papel da ciência, mas isso entra numa dica, numa das coisas que eu tenho aprendido, que é muito importante fazer a avaliação contínua da equipe que está fazendo extensão, das ações, e preciso pensar, né, numa loja. E aí, o que eu estou fazendo? Como é que eu posso melhorar? E é o que Paulo Freire nos ensina também, ensina sobre a praxis, né? Que é a gente ter o processo de ação, reflexão para agir de novo. Ação, reflexão, ação como um pilar para a gente reinventar constantemente a nossa prática e com mais um aprendizado para a gente combater a chamada violência simbólica, onde geralmente os técnicos, por se acharem no nível maior, ficam com um ego muito grande, né? E aí a gente acaba provocando sempre violência simbólica porque a gente não comunga das dores das pessoas, né? Então é muito importante isso, comungar das suas dores, observar quando que o status, a aparência estão intervindo numa relação de dominação, porque a lógica é a gente primar por relações que sejam, então, simétricas. E nesse sentido é muito importante compreender e respeitar os diferentes tempos, ter capacidade de negociar e de não julgar as pessoas a partir das suas condições. Então, cada um tem motivo para fazer o que faz. Então, é muito importante negociar, entender isso para negociar. E aí eu tenho aprendido o seguinte, a gente é obrigado, por exemplo, na universidade, todo fim do mês, não, todo fim do mês não, ao final de um ano, prestar contas do projeto. E aí a gente faz um planejamento, diz que vai fazer isso e aquilo, e chega lá, opa, não aconteceu. Por quê? Porque os tempos são diferentes. O tempo da universidade é um. O seu tempo de trabalhador aqui, que tem tempo livre e tal, o dia que você pode é um. Mas e o tempo das pessoas, o interesse das pessoas é o mesmo seu? Então, é muito importante essa capacidade de negociação para se refletir constantemente sobre qual é o papel da extensão, da ação extensionista e quais são os limites da nossa atuação enquanto extensionista. E para isso, a gente precisa de humildade para entender que os resultados podem ser diferentes daqueles que alimentam o seu ego, né? E a gente também tem que ter o compromisso. Então, assim, prometeu, cumpriu. Tem que dar satisfação, sim, para as pessoas com quem se trabalha. Tem que ouvir as pessoas. Então, esse é um outro ponto importante. E, assim, para ir finalizando, Amanda, alcançar a meta, quando a gente faz projeto de extensão, a gente tem uma meta, né? Mas alcançar a meta é importante, porque a gente tem que mostrar aqueles resultados quantitativos. Mas eu tenho aprendido que o processo de extensão, desde a concepção da ideia até tudo que está acontecendo é o mais importante, porque os frutos das ações extensionistas, eles são germinados ali durante a construção das ações, e a gente vai fazendo e vai refazendo. Então, hoje, uma grande lição que eu tenho aprendido é que a meta existe como um horizonte, mas essa meta ela pode ser reinventada à medida que as pessoas vão tendo interesses diferentes e que as pessoas vão tendo também condições para fazer ou não fazer aquilo que se pensou antes, né? Então, Acho que a gente só rapidinho te interrompendo, a gente pode pensar naquela questão da expectativa e realidade, né? Aonde a gente sim, pretende chegar e aonde a gente consegue chegar. Porque enquanto extensionista, a gente aprende a fazer extensão durante o percurso. Então, você tem que aproveitar esse percurso de aprendizado e os seus próximos projetos, as suas próximas atuações vão ser melhores do que as anteriores, com certeza. Então, você tem que ir aprendendo durante esse processo e a humildade durante esse processo é extremamente importante, porque muitas vezes a gente chega com o conhecimento pronto, mas aquele conhecimento pronto não é válido para aquela realidade, você precisa construir um novo conhecimento. E Dani, desculpa ter te interrompido, mas tem mais uma pergunta aqui do Thiago e eu acho que a live pode cair a qualquer momento, né? Então, assim, eu acho até que ela está durando bastante. O professor Tiago fez uma pergunta que ele viu alguns países falando sobre tecnologias de extensão, mas na avaliação dele é que estão fazendo orientação técnica pelo celular. O que você acha, se você acha que difere, né, de extensão em si, qual seria a tua opinião? E tem uma contribuição aqui que é da professora Fabrícia, né, que é importante discutirmos a inclusão digital e vale até uma nova live com esse tema. Fica a sugestão para vocês duas. Parabéns, obrigada.
obrigada pelas contribuições. Dani, tá chovendo comentário aqui para ti, que a tua live foi excelente, o pessoal tá te parabenizando bastante. E com certeza eu queria já dizer, desde já, né, que eu aprendi muito com a tua live, apesar de ser agrônoma também, eu não atuo especificamente na extensão rural. Queria só fazer um adendo que eu estou retornando agora para as atividades de extensão rural. A gente está com um projeto na Resex Tapajós Arapiuns e queria reforçar o quanto que a universidade abre o caminho. Quando você fala aqui no Oeste Pará a palavra UFOPA, né? O caminho todo se abre e se volta para a receptividade. Então, assim, eu não tenho tido dificuldade, na verdade, tem muito mais abertura. E a gente também tem que honrar com essa abertura, porque quando a gente vai para frente, a gente vai para fora, a gente vai para a linha de frente como extensionista dentro da universidade, a gente tem que deixar um bom caminho para que quem vem depois tenha a mesma credibilidade que nós que estamos chegando, né? Então vale muito a gente ter seriedade dentro das atividades de extensão. Vai cair a live e a gente volta para te comentar sobre essa coisa do Thiago, pode ser? Ai, meu Deus, já vai cair? Pode, mas eu posso ir falando. Ah, meu Deus, então, gente, olha, eu não sei se todo mundo vai voltar, mas eu gostei muito da experiência, que bom. Não consegui ler tudo que estava aí, senão eu ia me atrapalhar e ia querer só ficar mandando coraçãozinho de volta também.